E as mulheres estão se dando conta que a política é boa, ela só precisa estar na mão de quem a represente. Para mim, política tem que ser construção coletiva. Ninguém é candidato de si mesmo. Se eu sou aquela que reclamo da má política, sai da zona de conforto e vem fazer a diferença. Nunca precisei tirar foto do lado do Bolsonaro ou fazer arminha, como em 2018 muitos candidatos fizeram isso. Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH. Zona Eleitoral está de volta nessa jornada que estamos de entrevistar os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E hoje, Rosane, a gente vai receber uma candidata. Aliás, a gente já ouviu uma candidata, você pode procurar aqui na lista. Já ouvimos Ana Amélia Lemos, já esteve conosco Ayrton Ferronato, até a eleição, até outubro, não sei em que momento você está ouvindo o podcast, a gente está gravando no finalzinho de agosto. Ouvimos Olívio Dutra Olívio Dutra também foi nosso convidado. E hoje tem uma convidada aqui que também quer chegar lá em Brasília, tem experiência na política aqui, local, mas quer chegar em Brasília, né, Rosane? Eu não sei se eu apresento ela como o nome de guerra dela, nome de urna, né? Comandante Nádia. Que é como todo mundo chama, como né? Ela adotou esse nome, mas eu sempre prefiro o nome, acho bonito o nome dela, Nádia Guerra. Então, mas ela adotou de Comandante Nádia e eu tive que me render. Porque, afinal, é o nome que ela escolheu. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, gurias. Vou chamar de gurias porque somos aqui em muitos momentos, né, conversamos, estamos em eventos, enfim, me sinto em casa. Prazer estar aqui com vocês e ainda mais nesse papo, assim, descontraído que eu estava falando antes da gente entrar no ar, que é importante para o eleitor ver que não é algo de outro mundo, né? Os candidatos são daqui, né? A candidata Comandante Nádia é daqui, nasceu aqui, mora aqui, teve seus filhos aqui e todos os dias está fazendo coisas de Porto Alegre, como mãe, como mulher, como professora, enfim, além da candidata e da vereadora, né? Eu acho importante a gente resgatar a trajetória a partir exatamente do que a Rosane disse. A gente se acostumou a chamar Comandante Nádia. Queria que você contasse um pouquinho. Posso chamar você, né? Claro. Porque, quantos anos? 54. É jovem, né? É uma jovem aqui. Chamar senhora também, a gente fica nesse dilema, né? Não, aqui não tem... Quando a gente chama de senhora, também às vezes eles nos olham assim, o caso do Eduardo Leite, por exemplo, que é um candidato e é jovem, né? Quando a gente chama de senhora, ele diz, eu vou chamar vocês de senhora, então eu vou chamar de você. Sabe que pra mim é mais difícil chamar a Nádia de senhora. Pra mim não é nem Comandante Nádia, é a Nádia. Eu conheço a Nádia desde o tempo que ela era uma guriazinha, uma das primeiras brigadianas, porque a Brigada Militar lá atrás só tinha homens. Ela era uma das primeiras e trabalhava com o governador Alceu Colares. Isso aí. E com a dona Neuza. Isso aí, era ajudante de ordens deles. De ordens. Faz tempo, eu era tenente naquela época. Eu entrei em 89 na Brigada Militar e a Polícia Feminina começou lá em 86. Então, 3 anos depois que iniciou a Polícia Feminina aqui no estado, praticamente em seguida eu entrei. E já temos uma trajetória bem legal mesmo. E isso é que faz com que a gente tenha o respeito, que a gente possa, muitas vezes, ter a conversa formal, mas a informal também. Então, e também, né, dar um oi aí para toda a audiência aqui do podcast, que eu tenho visto que vocês estão fazendo sucesso, gurias. Obrigada. Mas por que Brigada Militar? Porque se a gente pegar hoje, a gente já caminha na direção, né, de mais igualdade de gênero, não é que as mulheres querem ser mais, elas querem o mesmo espaço, tá tudo bem. Só que lá atrás, a Rosane lembrou, né, governo Colares era pouquíssimo. A senhora deve ter sido a única em vários momentos. Me chama de senhora. Ai, desculpa, você. Chama de senhora. Você deve ter sido a única. Poucas mulheres, né? É um concurso público, né? Que é feito sempre para ingresso na Brigada Militar. E veja bem, na minha época tinham 15 vagas para mulheres, desde que tivessem nível superior. E na época eram mais de 300 vagas para homens. E olha o que é, né? Desde sempre a gente correndo atrás da igualdade. Para homens entrarem era ensino médio, para mulheres entrarem era ensino superior.
Então, assim, já temos a diferença, né, da maturidade da mulher, da questão da escolaridade. E mesmo tendo 15 vagas, um concurso bem acirrado, assim, de prova física, prova médica, psicológico, coletivo, individual, a prova de conhecimentos básicos, só 12 entraram. Tiveram 3 vagas que não foram completas, porque as provas eram seletivas e tu não passava numa prova, tu já não ia para outra, né? Então, algo bem interessante, assim, desbravando realmente momentos na Brigada Militar, que esse ano completa 185 anos. E vejam bem, a Brigada Militar teve que se adaptar aos novos tempos para não ficar ultrapassada, né? Toda instituição que fica parada e não se atualiza, não coloca nos quadros, como foi a questão da Brigada, mulheres, ficaria parada no tempo, né? Porque as mulheres estão avançando. Mulher juíza de futebol, mulher piloto de avião, mulher na marinha, na engenharia. Antes, mulheres não iam nem para engenharia, né? Era uma coisa mais masculina. Na política. Então, assim, a Brigada também teve que se adaptar, mostrando uma quebra de paradigma, colocando mulheres, e eu tenho maior orgulho de dizer que o comandante-geral que fez a inclusão de mulheres foi Jerônimo Santos Braga, que foi diretor da FAMECOS, que foi diretor da biblioteca ali, da EDPUC, da editora da PUC, pai de uma colega minha, Coronel Simone, e ele teve aquela visão, além do seu tempo. Quando nós incluímos mulheres aqui no estado, olha só, gurias, que horror, São Paulo já tinha coronel na reserva. Nossa, mulheres. Que demora. Que atraso aqui pro Rio Grande do Sul, né? E não tinha, eu me lembro que não tinha nos quartéis, não tinha assim, não. Banheiro feminino não tinha. Nada. E depois, assim, quando tu assumiste os comandos, a Nádia foi a primeira mulher comandante de batalhão. Parecia algo de Marte, né? Parecia uma marciana. E foi lá no Vale do Taquari, e ela fez, depois aqui também no Partenon, e ela teve que fazer reformas no quartel, porque não tinha nem banheiro para mulher, e não tinha esse cuidado, né? Que era assim, cuidado com a aparência das coisas, né? Sim, com as paredes pintadas. Eu lembro como tudo é isso bate-papo, o pessoal gosta das histórias, né? Vou contar. Nós ingressamos em 89, 13 de fevereiro de 89. Era uma sexta-feira. Mas vou dizer que deu bastante sorte, tá? E a gente, éramos só 12 mulheres, um grupo de 300 e poucos homens, e a gente foi num banheiro, só tinha mictório. E a gente olhou como a gente faz esse negócio aqui. E a gente teve que usar o banheiro do comandante, então, da academia de polícia, porque, claro, a brigada também estava se readaptando a essa questão de terem mulheres, né? Nós fizemos o campo de sobrevivência. Então, imagina, 12 mulheres com nível superior, né? Com outra visão de mundo, ir para um campo em Butiá, onde não tinha banheiro. Nem latrina. E era uma semana. E era com uma mochilinha pequena, né? E para nosso azar, né? Eu acho que tem aquela coisa das mulheres serem muito juntas. As 12 estavam no seu período menstrual. Ai, meu Deus! A época em que, né? O absorvente era uma coisa enorme. Então imagina para levar para um campo de sobrevivência, um material. Então são coisas da vida feminina que as instituições que são mais voltadas para o masculino têm que se adaptar. E por que tem? Porque senão elas ficam paradas no tempo. E a gente acaba não tendo um olhar para o todo. Hoje as mulheres são 52% de eleitoras. Não há mais como a gente conceber que as mulheres não estejam também voltadas com cadeiras, sentadas na política. A senhora acha que vai conquistar esse voto das mulheres, assim, com essa ideia também? Porque tem um acordar também das mulheres para isso, né? Se as mulheres não estiverem representadas lá, talvez pautas como a pobreza menstrual, né, o absorvente, elas não vão para frente. Não, e eu digo assim, são 3 representantes por estado, né? E se nós tivermos 2 homens e uma mulher, até também, né? A gente vai fazer chegar a um equilíbrio, digamos assim, 1/3, pelo menos, de mulheres representadas. Eu digo assim que as mulheres estão entrando mais, conhecendo mais a política. Estão entendendo que política é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ela nada mais é do que algo
como uma caneta que é uma ferramenta. Se eu der uma caneta que é uma ferramenta para alguém que não sabe escrever, vai sair só rabiscos. Mas se eu der uma caneta para um poeta, vai sair algo muito lindo. A política é da mesma forma. É uma ferramenta que eu tenho que dar na mão de quem saiba bem operar. E as mulheres estão se dando conta que a política é boa. Ela só precisa estar na mão de quem a represente. Então, acho que sim, que cada vez mais as mulheres estão entendendo que a política muda a tua vida pessoal, muda a tua vida profissional, muda o ambiente que tu mora, muda a tua quadra, a tua comunidade, e pode mudar sim, para o bem ou para mal. Então, nós precisamos a representatividade da mulher, não porque nós somos melhores, e falou muito bem, Kelly, mas porque nós somos diferentes e queremos continuar diferentes. São competências masculinas, femininas, que quando unidas fazem com que o azeitamento da máquina seja muito mais fluido entre ideias e pontos de vistas que são divergentes, são diferentes, mas que acabam convergindo para a melhoria do quê? Da sociedade. Então, tu eras inicialmente candidata a deputada estadual e aí foi convidada para ser candidata ao Senado. O que faria no Senado? Por que o Senado e o que faz o Senado ser interessante como uma opção política agora? Sabe que essa pergunta muita gente me faz, Rosane, porque dizem assim, olha, era muito menos difícil tu conseguires uma cadeira na Assembleia, e é real, do que uma única, né? Hoje nós estamos falando de uma única cadeira no Senado, que não tem um segundo turno, no primeiro turno, e tem hoje 8 candidatos, né, concorrendo a essa cadeira. Quando eu aceitei o desafio, eu também fiquei pensando, mas para mim política tem que ser construção coletiva. Ninguém é candidato de si mesmo. Eu não posso dizer eu sou candidata e eu quero porque eu quero. Não é algo para o meu umbigo. A construção tem que ser coletiva para chegar àquele ápice, né, da nirvana, do bem comum. O que é o bem comum? É a gente ter a ideia de que um grupo de pessoas pensam sobre as mesmas coisas e querem melhorar segmentos para melhor sobre coisas diversas. E a construção do meu nome foi exatamente isso. Foi quase como eu entrar na política em 2016, que eu também não imaginava. Mas que um grupo de pessoas da segurança pública lá em 2016, numa reunião, estavam dizendo assim, olha, a gente tem quase certeza que para ter legitimidade em se falar em segurança pública, tem que ser alguém que vive segurança pública, que conhece a segurança pública, que sabe os meandros das dificuldades das pessoas nas ruas, que sabe o que precisa ser mudado nas legislações. E nós temos a certeza que nos parlamentos, inicialmente municipal, precisamos de alguém que fale com legitimidade e credibilidade sobre segurança. E eu concordei. E eu acho que todo mundo aqui concorda, não adianta dar segurança para alguém que fala só de educação, e que é importante, né? Mas segurança tem que ser alguém que conhece. Não pode ser um especialista de teoria. Tem que ser teoria casado com prática. E eu disse, que legal. E as pessoas aí falaram, nós já escolhemos nosso representante, é tu. Quase caí para trás. Cadê a câmera aqui fazendo uma pegadinha, né? E eu disse, cara, que loucura. Mas tu concordou conosco há pouco, Nádia? E tu tem uma trajetória dentro da Brigada Militar, na sociedade gaúcha, de ser uma pessoa vencedora, de não ter nenhum senão na tua trajetória, de ser a primeira mulher a comandar um batalhão no interior, de ser a primeira mulher a comandar um batalhão na capital, de ter criado a Patrulha Maria da Penha, de ter sido a organizadora de debut dentro da Brigada Militar, de fazer Multimulher em Estrela, em Teutônia, que são programas que eu fiz para trazer a mulher para dentro do quartel, para ela ver que o quartel não é bicho de 7 cabeças. E eu disse, olha, até que vocês têm razão, mas aí a minha fala foi, vou falar com a família. E aceitei. Então eu acredito que também o Senado tenha sido nesse aspecto de tomar um susto, mas parar. O que eu quero com a política? Eu não preciso da política, né? Graças a Deus eu fiz a minha caminhada, graças ao meu sacrifício, tenho o meu salário todo final do mês, cumpri todo o meu tempo na Brigada Militar, com muita maestria. Tenho certeza que eu não tenho nenhum senão na Brigada Militar, mas agora eu tenho que contribuir um pouco mais. Se eu sou aquela que reclamo da má política,
sai da zona de conforto e vem fazer a diferença. E no Senado eu quero fazer a diferença. O que a senhora pode fazer? O que um senador faz, ou uma senadora faz, e que a senhora acha que pode ajudar o Rio Grande do Sul? Bom, não vamos nem entrar em questão de artigo 53, é para o pessoal entender, né? O senador é aquele corregedor, é aquele que vai ser o balizador de propostas. Ver se aquelas propostas que estão sendo especuladas, estão sendo sugeridas na Câmara, vai ser boa para o Rio Grande do Sul. O senador representa o seu estado. Ele tem que ser aquela pessoa com a cara do estado e dizendo assim, eu conheço o estado e isso não vai ser bom para o meu estado. Mas de que forma eu posso fazer com que esse projeto de lei fique casadinho, customizado, para que o Estado realmente consiga se desenvolver na área social e na econômica. Então, o senador é aquele balizador, é aquele que vai fazer a fiscalização, que vai fazer a correção, que vai ser o que vai puxar a brasa, vamos dizer assim, para o eleitor, para o ouvinte entender, para o seu Estado, fazendo com que o Estado seja realmente potencializado e que ele possa mostrar-se um Estado bom, que outros venham para cá, para investir, para morar, para criar filhos, enfim. Então, acredito que eu possa fazer o quê? Esses bons debates. Vamos fazer umas discussões que ninguém está fazendo até agora, sobre legislação penal, de processo penal, por exemplo? De execução penal. Por exemplo, 1/6 da pena. É justo, e eu vou pegar um caso aqui que aconteceu há pouco, no Barra Shopping. Uma menina de 20 anos, que trabalhou o dia inteiro, de 20 anos, saiu do seu emprego às 10 da noite, atravessou a rua, foi para uma parada de ônibus com seu celular e foi tirado dela o celular e a vida. O assaltante ali, o latrocínio, tirou a vida dessa menina. Digamos que ele preso, o juiz arbitre para ele, eu vou fazer um número aqui para facilitar o cálculo, 30 anos de prisão. Ele não vai cumprir 30 anos de prisão. Por quê? Porque no Brasil nós temos 1/6 da pena. Já caiu para 5. E ainda nós temos mais uma coisa. A progressão do regime. Que do fechado, se ele for um bom menino dentro da cadeia e comprovar que ele vai trabalhar na rua, ele vai estar em regime semiaberto. É justo com a família dessa menina que perdeu a sua vida, acabou para a família. Eu me coloco no lugar desse pai, dessa mãe. A menina estava trabalhando, pagando a sua faculdade, com uma vida inteira pela frente. É justo essa família ficar em prisão perpétua, enquanto o criminoso, em menos de 5, 6 anos, está na rua? Nós vemos agora fazer um link com a Glória Pérez. Daniela foi morta a facadas. E, infelizmente, o criminoso está ali. Então, assim, eu quero discutir isso. Não podemos estar no retrocesso de um Código Penal de 1930, num processo de 40, em que a expectativa de vida lá era 50, 55 anos, era um velho. Eu tô com 54, eu tô jovem demais, né? Hoje a expectativa de vida média é 80, 85, ou seja, o código está defasado. Eu quero discutir isso. Eu quero discutir porque assim não podemos ter mais gente boa morrendo e ainda o criminoso ser beneficiado com as leis que realmente beneficiam o criminoso, mas deixam a família inteiramente presa para o resto da vida, em prisão perpétua. Essa é uma das coisas. Pacto federativo, reforma tributária, tantas coisas que eu tive coragem de fazer aqui em Porto Alegre. Vocês acompanharam a reforma da Previdência. Foi algo duro? Foi feito em Porto Alegre como vereadora, como parlamentar, eu estou mostrando o meu valor, de que eu não fico em cima do muro. Eu quero ser uma senadora que tem coragem de debater, que tem vitalidade, que tem energia. Vocês me conhecem, muitos que estão me acompanhando sabem, eu sou uma pessoa justa. Sou uma pessoa que não vai ser vista nunca em uma atitude titubeante. Até porque nunca o fiz na brigada. E na brigada não tem momento titubeante entre um assaltante ou defender a tua vida. Eu tenho que ter rapidez de ação. E como parlamentar tenho mostrado que sim, que nós temos que conversar, juntar todos os segmentos, mas que o todo, o coletivo, tem que estar sempre acima. Não pode o individual se sobrepor.
A tua imagem sempre foi bastante, nos últimos anos, né, sempre bastante ligada ao presidente Bolsonaro. E eu noto que nessa campanha, né, tu não estás usando a imagem dele. Até te pergunto se tu ficaste chateada, porque ele gravou disse que não ia gravar para ninguém, mas acabou gravando para o general Hamilton Mourão, né, a participação na campanha eleitoral. Tu estás disputando uma eleição com uma ex-senadora, um ex-governador e com o vice-presidente da República. São 3 figuras bastante conhecidas, tem outras pessoas, mas falo desses 3 porque é uma são disputadura. Os primeiros, né? A disputadura. Mas em relação à associação com o Bolsonaro, por que ele não está aparecendo na sua campanha? Olha, desde 2000, eu já estou na minha 4ª campanha, importante isso, né? A gente saber isso. Em 2016 eu concorri a vereadora, me elegi com quase 7 mil votos. Em 2018, concorri a deputada estadual, fiz quase 31 mil votos. E olha, a reforma política aí que tem que sair do papel, né? Hoje tem 15 deputados com menos votação que eu, né? A última deputada entrou com quase 15 mil votos. E a Pedro Russo fez 50 mil. Fora também, né? O outro candidato a vice-presidente, no caso, fez 50 mil e ficou fora. Injusto, também né? Não tem a representação, ou né? seja, 31 mil pessoas votaram em mim para eu estar sentada na Assembleia, 50 mil no Pedro Russo, e nós não estamos lá, ou seja, reforma política para ontem. E o ano passado concorri de novo, né? Então, o meu 2º mandato de vereadora, onde numa pandemia, onde as pessoas não saíam pra rua, onde as pessoas não queriam pegar folheto, onde tu não tinha um tete a tete, tu não tinha um olho no olho, não tinha um aperto de mão, eu fiz 11.172 votos. Ou seja, eu conquistei os votos, voto a voto, na urna. Eu conquistei por quê? Porque os eleitores, sejam na eleição de vereança ou para deputado estadual, entenderam a minha importância, entenderam o trabalho da comandante Nádia, entenderam o que ela fará e fez e está fazendo a diferença. E nem em 2016, nem em 2018 e nem em 2020 eu usei a figura do Jair Bolsonaro nos meus panfletos. Por quê? Porque sim, eu concordo com todas as ideias dele, né? Porque sim, desde 2016 eu sou a favor da defesa, da autodefesa, eu sou a favor das liberdades. Isso não é novidade, não era porque o Bolsonaro estava que eu sou assim. São as nossas ideias que nos unem. Eu apoio as ideias dele. Bom, se ele está fazendo um vídeo para o general Mourão, isso é por conta dele, né? Até porque nós sentamos, né, num café da manhã, todo o PP nacional, os candidatos à majoritária, e ele confirmou que não faria para ninguém. Então, né, sabe lá o que passou na cabeça aí. Mas não tem problema. Mas te deixou chateada isso, o fato de ele ter dito que não faria, ter gravado pro Mourão? Olha, na política, para ficar chateado, ou tem que ser combinado ou é fingimento. Eu não fico chateada, eu tenho o meu caminho, continuo defendendo as ideias de Jair Bolsonaro, sim, mas não preciso e nunca precisei tirar foto do lado do Bolsonaro ou fazer arminha, como em 2018 muitos candidatos fizeram. Isso é bom a gente lembrar para quem está nos ouvindo. Muitos tiraram foto com Bolsonaro, fizeram arminha porque era bonitinho, se elegeram e o que aconteceu? Traíram os seus eleitores. Traíram Jair Bolsonaro e traíram, em síntese, a nação. Então, ou seja, não adianta. É muito bonito ficar tirando foto, mas quando na essência tu não estás comungando da mesma ideia. Quando na essência, na tua trajetória, tu não mostraste nada de alinhamento ao Bolsonaro. E essa é a diferença. Quais são as suas ideias que são alinhadas com o presidente? Porque a gente pode encontrar pautas, né, que sejam absolutamente... Aliás, todas as pautas são legítimas, mas a gente também encontra comportamentos que sofrem críticas por parte do presidente. Comportamentos de questionamento da urna eleitoral, por exemplo, ou de ataque à democracia. Isso tudo gera, pelo menos, uma discussão, né? Comandante Nádia, não quer dizer que a pessoa gosta, mas gera uma discussão, porque não é o que se espera de um governante. Quais são as pautas que a senhora é alinhada com ele e se há algum tipo de crítica que a senhora faz à postura? Olha, eu me alinho muito à autodefesa, né? Desde sempre. O que significa isso? É a pessoa ter o seu armamento. O armamento civil, né? Sempre nós tivemos no Brasil e nunca teve problema, né? Desde o referendo que foi feito e que os brasileiros disseram, não queremos entregar nossas armas,
e mesmo assim um governo dito popular e democrático retirou essa possibilidade das pessoas de terem autodefesa, de defenderem a si, a sua família e a sua propriedade, e que não é de hoje, né? Não é com o advento do Bolsonaro que eu defendo, mas desde lá do referendo eu fui uma das pessoas que falava, não, gente, está errado, por melhor que sejam as polícias, e a nossa polícia, a nossa brigada militar é excelente, a polícia civil é excelente, a polícia federal é excelente, ela não é onipresente. Eu conheço o interior, Rosane é do interior e sabe que tem linhas, né? Tem o interior dentro do interior que acaba ficando muito fora da segurança de uma zona urbana. O campo precisa. Então, assim, eu não posso conceber que as pessoas não possam ter esse direito que é constitucional de defesa. Aliás, a defesa vem do tempo das cavernas. O homem, né, tem esse instinto de defesa. Tu vai botar uma mão no algo que está quente, tu vai automaticamente tirar. Então, essa é uma pauta que estou bem alinhada. A questão da valorização da família. Eu sou pela família. Nós não podemos desconstruir as famílias. Nós temos que ter uma família forte, e seja a família que for. Né? Nós já tivemos um bate-papo, né? Tivemos umas rusgas aí que eu recoloquei, aliás, na Princesa Isabel com a... Ai, Jesus, com a... Me faltou outro termo ali, a João Pessoa. Sim. A Princesa Isabel com a João Pessoa, recoloquei uma placa que dizia esquina da família. E teve movimentos que a comandante não reconhece outras famílias. É óbvio que eu reconheço. Reconheço a família pai, a família mãe, a família de coração que adota, a família dos avós, que os filhos fazem filhos e os netos ficam para ser criados. E isso é a renovação. Mas a família, sim, seja ela qual for, tem que ser valorizada. A família tem que ser o local, o templo mais sagrado em que nenhuma outra instituição vai meter a mão. Então isso é algo que me alinha. A questão da fé das pessoas. Eu não posso admitir grupos de jovens pegando crucifixos e fazendo horrores em praça pública. Eu não posso admitir que façam escárnio da figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é a fé das pessoas. Mas então, nesse caso, vou pegar um outro exemplo, ainda nessa linha da religião. A gente ouve muitos pastores, inclusive a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tratando como se a fé dos umbandistas, por exemplo, não devesse ser respeitada. A senhora respeita essas religiões de matriz africana? Todas. Aí é um ponto de desalinhamento, então, com a própria campanha. Eu não sei se é desalinhamento, né? Mas assim, a Michele não é a candidata, né? É o Bolsonaro. Eu sou a favor e defendo todo tipo de fé. A fé das pessoas que dão para ela a esperança de um dia melhor. Então, independente da religião, as fés têm que ser preservadas. Não podemos fazer qualquer tipo de escárnio. Mas tu não usa a religião na política, né? Porque hoje a gente vê muita gente usando a religião na política de uma forma que às vezes até parece que desrespeita o mandamento, o segundo mandamento, que para mim é super importante, que é o não tomar seu santo nome em vão. Sim. Então, tu és católica? Sou católica, jamais usaria a minha fé para me promover em campanhas políticas, jamais. Aliás, eu não uso, vocês não me veem fardada fazendo campanha política, porque a farda é a minha segunda pele e eu tenho maior respeito pela caserna, que os quartéis não são locais de política, eu tenho maior respeito. Então, assim, eu tenho um limite entre o que ultrapassa, né, e usar de algumas coisas que são muito caras para mim, como a fé, como a brigada militar, ultrapassa o poder fazer a boa política. A política tem que ser feita em cima de ideias, de mudança, de renovação, de coisas que realmente venham mudar a vida da pessoa na rua. Quando eu ingressei na política, eu dizia assim, então eu vou ingressar mesmo porque eu estava indignada, porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair da zona de conforto e eu quero mudar as ruas. O que significa essa frase quando eu digo, eu quero mudar as ruas? Eu quero que as pessoas tenham tranquilidade de ir e vir. Eu quero que as pessoas tenham tranquilidade de ter a sua opinião, expressar a sua opinião. Eu quero que as pessoas tenham liberdade de trabalhar, de estudar, de ter fé, de construir sua família. Então, assim, a liberdade para mim é algo assim,
tão caro que eu jamais vou usar de algumas coisas que são para o todo, para o coletivo, para me beneficiar em algum tipo de campanha. Vou continuar na história, na questão do alinhamento e desalinhamento. Eu citei, né, o ataque às urnas eletrônicas. Tem mais alinhamentos, tem mais. Pode citar, fica à vontade, mas esse desalinhamento, se é desalinhado ou não é, né? Ataque às urnas, a gente viu manifestações de carta à democracia, com medo de algo como ruptura institucional, e também tem uma questão, candidata, que é a pandemia. Queria que a senhora fizesse uma avaliação do que foi feito no governo do presidente Bolsonaro, também em relação à vacina. A senhora se vacinou? Não. Não? Não. Por quê? Porque eu estou imunizada. De 6 em 6 meses eu faço o meu exame e estou imunizada. E tem gente que fez vacina e não tem a imunidade que eu tenho. Mas a senhora não acha que é um movimento importante para o coletivo? Eu acho que se for vacina realmente, depois de testada e passada todas as suas fases, de ter sim a vacina. Eu faço vacina da gripe, todos os anos. Mas é uma vacina que passou por todas as fases. Em maio de 2023 eu vou me vacinar. Porque é quando completa o ciclo de qualquer tipo de vacina. Eu faço parte dos Médicos pela Vida. Como parlamentar, eu tinha que entender o que estava acontecendo. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, politizaram a Covid e não deveria ter se politizado. Eu me sensibilizo com as pessoas que perderam parentes, assim como eu me sensibilizo com as pessoas que perderam filho numa parada de ônibus. Toda a morte nós temos sim que sentir. Toda a morte não é boa para ninguém, não é boa para a família, não é boa para a sociedade, não é boa para ninguém. Mas politizar uma coisa tão séria não foi legal para ninguém. A senhora consegue explicar um pouco mais sobre esse politizar? Quem fez isso? Como é que foi? O que aconteceu que a senhora acha que foi politizar a pandemia? Eu acho que começou quando o Bolsonaro falou que hidroxicloroquina e ivermectina era bom. Ele não é médico para falar. Agora, se um médico falasse, ficava mais legal. Porque eu me lembro que em 2014 nós tivemos, foi 14? O boom da H1N1. Sim. E lá foi usado Tamiflu, que é um remédio off-label. Eu acho que é um pouquinho antes de 14. Antes, né? É 2000. Nossa, tu tava na atualidade, eu era tua produtora, Rosane, Então lembra? ainda foi 2013. Osmar Terra era um dos... 12, 13? É, acho que foi 12, 13 por aí. Bueno, quando deu o boom Enfim. da H1N1, certo? E que lá morreram bastante gente também, morreu muita gente. Inclusive no meu livro da Patrulha Maria da Penha eu faço uma comparação de mulheres mortas na mesma época e H1N1, que H1N1 tinha manchete em tudo que é jornal, mas as mulheres mortas pelo feminicídio não, né? Eles diziam, Uma olha, epidemia aqui, né, da violência. E não tinha o boom, nenhum jornal, nenhuma rádio. Mas não chegou nem perto, né, Passou, do da H1N1. do coronavírus, Fazendo H1N1 não. não chegou nem perto. Não, era menos. Mas foi usado o quê? O Tamiflu. Por quê? Antes, foi um tratamento imediato, foi usado. Por isso que talvez não tivesse tido o número de mortes que teve aqui. O que era o Tamiflu? Era um remédio off-label, ou seja, na receita, na bula, não estava escrito para H1N1. Mas foi usado. Por quê? Foi uma tentativa. E eu não vi ninguém dizer assim, não pode o Tamiflu porque não está no off-label. Ao passo que, por que eu digo que politizaram? A cloroquina e a ivermectina também não dizia. Eram remédios off-label, que não diziam que era para Covid, mas não foi proibida ser usada. Aliás, médicos praticamente tiveram suas histórias, seus currículos sequestrados quando queriam fazer esse tipo de prescrição. E vejam, agora nós estamos com vários trabalhos, eu estava dizendo, pelos médicos da vida, que são médicos brasileiros e médicos de todos os países que vocês podem imaginar. Até convido vocês a participarem, da Europa, da Ásia, da África, da Ásia, de todos os países. E que eles, ao longo da pandemia, fizeram muitos estudos, fizeram muitas perspecções para que as pessoas pudessem ter a chance de se curar. Regra de ouro na medicina é o quê? Tem a doença? Trata. E, infelizmente, aqui em Porto Alegre, eu vi que a pessoa com sintomas, e olha que grave isso, gente. Isso é grave, nós estamos falando de vidas. Pessoas com sintomas, com tosse,
com coriza, com falta de ar, chegarem no posto de saúde, não me foi falado, eu vi, e serem encaminhados para casa com dipirona. Não foi dada a chance para essas pessoas tomarem um outro medicamento que, mesmo que off-label, poderiam não melhorar. Se eu tô com uma doença e o médico me diz, Nádia, tu tem que tomar chá de pitanga para melhorar, eu vou tomar. O médico tem a capacidade, eu tenho médico em casa, né? Tá se formando agora, um outro fazendo vestibular de medicina, ou seja, tenho 3 filhos homens, a educação para mim é algo muito prioritário, sou mãe, sou família, e ali foi proibido, Kelly, dos médicos prescreverem, porque eles eram simplesmente taxados como bolsonaristas. Gente, não tem nada que ver com Bolsonaro. A mesma coisa da bandeira do Brasil. Tudo que diz respeito que o Bolsonaro pega, isso é do Bolsonaro. Não é. O remédio hidroxicloroquina é usado há mais de 70 anos, inclusive por mulheres grávidas. Ou seja, não, hidroxicloroquina faz mal, sim, em grande quantidade. A diferença do veneno do remédio é a quantidade que tu toma. É a dose. Então, assim, por isso que eu digo que foi politizado, sim. Fecha tudo. Foi bom. Agora, as pessoas estão dizendo que não foi tão bom assim. Que não foi tão bom assim. Por quê? Mas nós tínhamos, né? Eu quero lembrar que nós tínhamos um momento extremamente difícil em que as pessoas estavam morrendo às pencas. De medo. Não estavam morrendo de medo, as pessoas estavam morrendo e o medo que todos tínhamos era de se repetir aquelas cenas que se viu na Espanha. Não era só as UTIs lotadas, era de que se viu na Espanha onde não tinham de colocar os cadáveres, que se precisou colocar num ginásio. Então havia esse temor e era um vírus que contaminava as pessoas muito. Não é verdadeiro que as pessoas se contaminavam em casa, que o vírus entrou por baixo da porta, né? As pessoas que saíram, claro. Em casa era porque saíram para a rua. Então era um momento diferente em que se ficou em casa por uma necessidade. Aliás, as pessoas precisavam sair para comprar comida, né? Voltar. Mas assim, olha só, vamos lá, de fazer comparação, né? A Brigada Militar não parou. Os caixas de mercado não pararam. E aí o que eu digo assim, tudo tem que ter uma medida de equilíbrio. E eu sempre disse, idosos, pessoas com comorbidade, pessoas que estavam mais suscetíveis a serem contaminadas e que poderiam ter um agravo na doença, deveriam ficar em casa. Mas aqueles que não poderiam trabalhar, ou seja, até esses dias eu escutei, não, o fecha tudo, foi fecha tudo, mas era assim, aqueles que poderiam ficar em casa, já mudou um pouquinho, mas assim, se possível ficasse em casa. A gente dizia que, se puder, fique em casa. Se puder, dizíamos Isso é importante. nos nossos programas, porque a gente sabia que os médicos, por exemplo, não poderiam ficar em casa. Claro, nem brigadiano, nem caixa. Os jornalistas trabalharam. E trabalharam como? Com a fiscalização. Veja bem, escolas fecharam aqui no Brasil 75 semanas, enquanto na Europa fecharam 15. Quem foi na vila, quem foi ali na comunidade, viu que as crianças estavam, e eu recebi muitas denúncias, numa peça menor que essa aqui, com crianças, com cuidadoras, 30, 40 crianças. E aí eu pergunto, será que não era melhor essas 30, 40 crianças estarem numa sala de aula com distanciamento, janelas abertas, álcool na mão, máscara em gel, com a fiscalização do município e dizer assim, opa, o distanciamento não foi legal, opa, cadê o álcool em gel? Não seria melhor essa fiscalização das coisas que são parte do município, do legislador, do que ter essas questões que foram fatos e que a gente não teve como alcançar e melhorar, que é o caso das cuidadoras com 30, 40 crianças todas empilhadas ali, com uma possibilidade de contaminação muito maior e que, aliás, crianças ali tiveram a doença que fazia tempo que não, boca, mão e mão, pé, boca. Mão, pé, boca. Tiveram ali, e por quê? Pela proximidade. Então é isso que eu digo, tudo tem que ter um equilíbrio. Lojas fechadas, que era de vestuário. Bueno, vamos lá. Era inverno. As crianças precisavam comprar. Teve muito pedido de gente que... Criança de um ano para o outro não tem mais roupa, né? Uhum. Criança com as roupas assim, tudo curta, de inverno. As mães não tinham onde comprar. Será que não seria legal uma loja estar aberta, com um tapete de sanitização, com álcool em gel, com máscara, e ali ter assim...
um cliente por vez, entrando e saindo, com a fiscalização efetiva Mas do isso município. depois acabou acontecendo, né? Depois, Mas assim, nós Gente, ficamos 2 anos quase sem, né? Nós estamos falando de Covid há uma meia hora, não, ainda vamos tem trocar outros assuntos E nós queremos saber também da personalidade. tem que saber mais sobre a pessoa, porque essa é a proposta do podcast, né? Senão nós vamos ficar só nesse Deixa eu assunto falar aqui. que eu tenho... Olha, eu acho que eu sou a primeira senadora, candidata a senadora, que vai ter um plano de metas. Eu vou apresentar, provavelmente semana que vem, um plano de metas. Assim como tem plano de governo, isso não é que legal? interessante. Não é legal um governador, um vice-governador, candidatos Se os apresentar um plano candidatos de têm governo. até que registrar no TSE. Pois então, eu vou ter um plano de metas como senadora. São coisas que eu quero, enquanto senadora, fazer. Para quê? Para ter diferença. Né? Se todos estão ali no mesmo barco. O que a Nádia traz de diferente? A Nádia traz a renovação, a Nádia traz a cara da vitalidade, a Nádia traz a coragem, o enfrentamento, a Nádia traz um plano de metas que vai sim ser utilizado durante o meu mandato. A senhora quer citar uma das metas aqui, a gente não vai ter tempo. Eu tenho né? que perguntar rapidinho, porque tem uma coisa que eu sei, até por isso pedi pra gente mudar de assunto para não gastar todo o nosso tempo, Kelly, é que a Nádia defende, por exemplo, uma política de estímulo à doação de órgãos. Sim. Que é um trabalho que pode ser, a tua ideia é, sendo eleita, apresentar um projeto mesmo no Senado, mudando o que na legislação sobre doação de órgãos? Fazendo com que nós tenhamos mais flexibilidade. Olha só, né? Eu sou uma ativista da doação de órgãos e aí faço... não vou nem falar algum órgão específico, né? Alguma ONG, porque senão eu vou esquecer de alguma. Inclusive, agora tivemos a morte de uma pessoa, Rochelle Benítez, que a pista de skate ali da Orla está levando o nome dela, já foi aprovado, é decreto, para a gente estimular isso, porque para mim não é só no mês a doação de órgãos, é sempre. A gente tinha as carteirinhas antigamente, né? E por que não ter de novo? As pessoas tinham um pouco de tabu Você lembra que tinha aquela fala de que tu vai para o hospital e é capaz de te matarem para pegar um órgão? Gente, desinformação, né? Desinformação. Então, assim, ter informações sistemáticas a respeito de doação de órgão. Porque o que acontece dentro do hospital? Os médicos ficam tanto quanto sem jeito para quando se tem uma morte cerebral de pedir para a família a doação. Porque naquele momento é um momento muito duro, né? Acho importante a senhora dizer isso, porque o momento para a discussão não é ali, é antes. Exatamente. Né? Então, é antes essa discussão. É na sala de aula, é em grupo de conversa, é em roda de mulheres que fazem a diferença. E olha, eu coloco minhas fichas muito nas mulheres. As mulheres vão fazer a grande diferença na política. As mulheres vão fazer a grande diferença nos mais diversos segmentos. Quer ver pessoa que doa mais? Mulher... Em época de doação de campanha de agasalho, gente, tu vê horrores de roupas femininas, masculina nem tanto, talvez porque não tenham tanto, né, mas talvez porque assim sejam, né, não quero doar, é meu. A mulher já tem no seu DNA aquela coisa de proteção, de dividir, de compartilhar, então doação de órgãos é algo muito importante. O câncer, eu sou uma ativista do Instituto do Câncer Infantil. Até você madrinha novamente, olha, fora da eleição. É depois da eleição que eu vou ser madrinha. Uma mesa, né, do jantar beneficente para o Instituto do Câncer Infantil, eu vou ser responsável por uma mesa, como todos os anos eu sou. Ou seja, para mim, o político tem que ser alguém que está permanentemente junto com o povo. Não pode ser esporádico, Rosane. Não pode ser esporádico, Kelly. Não pode ser de vez em quando. Tem que ser regular. Tem que estar o tempo todo. Eu quero ser uma senadora municipalista. Aliás, eu sou do partido municipalista, que tem o maior número de prefeitos, que tem o maior número de vice-prefeitos, que tem mais de 1.200 vereadores do progressista. Ou seja, isso mostra que é um partido que tem a consciência de que ali no município, em Marau, em Tramandaí, em Santana do Livramento, que a família do meu pai é de Santana do Livramento, da mãe de Alegrete, tá? Por isso que de vez em quando eu dou uma puxada. Né? Tô me exibindo aqui. Por isso que de vez em quando meu marido disse que a gente vai lá vou visitar a parentada, volta o leite quente, volta, pega o gosto. Então, assim, nós não podemos estar distante. Nós temos que estar perto das pessoas. E assim, é sincero.
Eu conheço a dor do seu João, gente. Eu conheço a dor do seu João que perdeu a filha ali na parada do ônibus. Eu conheço a dor da Dona Maria que não tem um prato de comida para dar para os filhos. Isso não pode. Nós vivemos num Rio Grande do Sul rico. O agro é pujante. Nós vivemos aqui um metal mecânico, gente. Turismo, que ninguém fala. Turismo vai estar no meu plano. Vamos fomentar o turismo. Turismo gera renda, traz as pessoas para nos conhecerem, para ver que é bom. Então, assim, depois, em primeira mão, eu prometo que eu vou mostrar para vocês o plano, tá? Eu quero saber da senhora, senhora, quero saber de você um pouco da personalidade. Aqui no podcast a gente faz isso, a gente quer saber, gosta de ler, gosta de praticar esporte, gosta de assistir série. Quem é a Nádia que a gente não conhece, né? Que não é a comandante, que não é a vereadora, que não é a candidata ao Senado? Olha, a Nádia na política é uma só, né? Mas fora da política tem várias Nádias. Até porque eu sou geminiana. Somos duas, Olha aí. 26 somos duas, de maio. somos várias, né? Isso aí. Então tu sabe bem, né, Kelly? Sou 26 de maio, sou professora de língua portuguesa. Então, literatura, língua portuguesa, adoro falar. Sou mulher, assim, as mulheres já falam, né, de cada... Entre homem e mulher a gente fala muito mais palavras, né? E agora na política, né? Sou brigadiana, na Brigada Militar a vida toda. O que a gente faz? A gente é grande gestor de conflitos. Mas a disciplina, por exemplo, é em casa também? É com o marido, com o filho? O marido também é policial, e das crianças. Não, gente, em casa, tudo que é da disciplina acaba. Nós temos 3 filhos homens. O Matheus está com 24, o Thiago está com 18 e o Arthur está com 13. E o cachorro lá em casa é macho, tá? Então eu sou minoria lá em casa. Ai, Jesus! Mas assim, ó... Não tem disciplina, não tem disciplina. Lá a gente é uma família como qualquer outra, sabe? Eu chego em casa, quando eu era da brigada, o pessoal dizia, tá, mas em casa continua a Nádia, a comandante, aquela coisa. Dando ordem. Gente, arruma a cama, lava a xícara. E a louça? Se vocês forem na minha casa agora, a cama tá toda desfeita. Porque eu vou arrumar só depois, quando eu espicho. Eu gosto de dormir numa caminha bem espichadinha. Mas assim, em casa... é família, sabe? É aquela de dar um abraço num, sentar no chão pra conversar. Eu adoro cozinhar, adoro. É mesmo? Qual é a tua especialidade? Eu sou boa de salgados, de carne. Faço uma picanha gessada de dar inveja pra qualquer um. Gessada é aquela que enche de sal em volta? Sal e farinha de trigo. A gente tá gravando perto do horário do almoço, Olha então só. já estou salivando. Adoro fazer não como carne nem me Não, eu já tô aqui salivando. Queijo brie folhado. Queijo brie folhado já Gente, olha, então assim, massa ao pesto. Gosto de... Não, gente, eu sou boa cozinheira. Ossobuco no inverno. Que delícia. Tu e meu marido com são das poucas legumes pessoas que eu conheço que gostam disso. Gente, mas ossobuco naquela panelona... A carne desmancha. Gente, isso é verdade. O meu pessoal do marketing agora, da política, diz, não, você mostrar isso. As pessoas não acreditam que tu faz isso. Jardim, a minha casa tem um jardim enorme. Eu adoro. Às vezes sério. Às vezes eu chego, o meu marido gosta de cortar grama e os guris também. Porque lá em casa a gente faz assim, a vida como ela é. Né? Os guris, os 3, ajudam em casa. O meu do meio é o único que cozinha. Porque eu tenho que ter alguém que cozinhe junto comigo, né? Então, do meio cozinha. O outro corta a grama com o pai e o outro arruma as coisas do cachorro, da casa, organiza a casa. Gostamos de ver série, né? Série a gente vê em família. O que a senhora viu por último? A última eu vi agora aquele Stranger Things. Adoro. E é coisa assim que... Nádia, mas Stranger Things... Pra dar uma desopilada. Things ali, ou Vikings, adoro. Game of Thrones. Umas coisas assim de desopilar, de não pensar em nada, de olhar um filme assim, de... Mas Game of Thrones conversa um pouco com a política também, porque é aquela disputa assim, de poder ali, né? Poder, enfim. Mas em família, no sofazão, puxamos, abrimos o sofá, coberta, pipoca... Isso aí, é a Nádia mãe, a Nádia professora, a Nádia educadora, a Nádia jardineira. E a Nádia que a gente conhece andando sempre com um sapato enorme. Me chama a atenção chocada total. Salto alto. Como é que alguém caminha de salto alto porque com você essa fica tranquilidade? Muito com tempo 1,80 m. fora de casa, né? Porque eu sempre penso assim, ó, quanto tempo eu vou ficar fora de casa? Eu não consigo. Bom, eu já tô numa fase que eu não consigo nem 30 minutos de salto. Eu só uso quando vem a rainha da Inglaterra. É a única possibilidade de eu usar. Mas a Rosane chamou atenção e é verdade, ela tá com salto fino. Sim. A dificuldade de caminhar, gente. Não, gente, quando eu boto um tênis, dói a panturrilha. Lá na minha casa, eu tenho muitos pares. Eu gosto muito Imelda Marcos dos Pampas. Isso aí, gostei. Adoro sapato. Não sou tão vaidosa assim. Às vezes o pessoal diz, pentei o cabelo. Não fica escabelado. Eu disse, não, gente, olha só. A Nádia tem que ser como ela é. Essa coisa de montar uma persona que tu não é...
ela cai. É Castelo de Areia, que logo ali na frente cai. E a Kelly me conhece. Já participamos até de concurso. Eu queria ressaltar isso, porque a Nádia, vocês pensam aqui, porque é da brigada, porque tem a defesa. Ela foi jurada, eu estava também, na parada LGBT, né? Da diversidade na Orla do Guaíba. É o respeito a tudo. Gente, a diversidade, o diferente é tão legal, mas tem que ter respeito, tem que ter limite para tudo. Que triste todo mundo gostar da mesma coisa, né? Parece jargão, mas é verdade. Sim. Né? Lá em casa eu não quero meus 3 filhos iguais. Eu não é criação em série. Eu quero cada um com a sua personalidade, gostando de uma coisa, o outro gostando de outra. Isso é legal, sabe? Mexer no jardim, pra mim, nós temos peixe ali, nós temos um laguinho. O pessoal ri, né? Que eu converso com os peixes. Eu dou comida na mão. A geminiana, ela é real mesmo, que ela conversa até com o peixe. Converso, sabe? Dou comida, o peixe vem comendo na minha mão. O cachorro, eu chego de noite, eu dou carinho no cachorro. Qual é o nome do cachorro? Floquinho. Bom. É um Shih Tzu de 14 anos. Nossa, tá velhinha já. E assim, uma agilidade, porque bem cuidado, ele dorme na cama dos guris, faz rodízio nos 3, né? Se os guris estão dormindo, eu vou na cama e dou um beijo em cada um. Sabe, a mãe afetuosa. Porque assim, eu não posso estar querendo o bem pra rua se eu não cuido bem dentro de casa. Não é real. Então assim, eu sei a minha capacidade. Eu sei que eu sou gente como a gente. Não tem armação aqui. Eu vou dançar, eu vou... Música, a gente gosta. Falou de dançar. Tem Spotify? Ouve no carro? Todos. Sabe que agora... Vamos olhar esse Spotify pra ver, porque eu adoro. Eu faço karaokê em casa. Não. Agora eu tô sem voz, eu não posso. Canto. Eu e meu nem marido... um pedacinho aqui, pode escolher, porque já teve candidato que cantou. Pode ser música gaúcha, pode... Eu acho que o Heinz da sua chapa falou de Beatles. Inclusive, a gente caiu todo mundo pra trás. Eu sou mais bairrista, viu? O pessoal acha que quando agora em setembro começa a questão dos setembrinos, né? Que ando de roupa de gaúcho. Muitas vezes eu ando pilchada. De bombacha, né? Ou de vestido de prenda? Não de vestido, de saia. De saia e blusa. Como eu tô assim, só que seria uma saia longa. Eu gosto disso, eu gosto da tradição gaúcha, é sério. Eu gosto assim, porque meu pai é de Santana do Livramento. E desde criança... mas então tu canta o canto alegretense. Vai ter que cantar. Canto, mas eu gosto, antes do canto alegretense, eu gosto do Gritos de Liberdade, que diz muito respeito a minha, que eu sou pelas liberdades. Eu gosto do Guri, porque meu marido canta naquela parte que diz assim, que é pra filha do seu Bento, que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem querer. Ele canta o quê? Que é pra filha do seu Rubens saiba, que o Rubens é meu pai. Eu gosto da música tradicionalista, eu gosto do veterano, eu gosto daquele em algum lugar que é do Wilson Paim. Eu gosto muito do Wilson Paim. Há pouco eu estava cantando para eles do Wilson Paim, que é aquele Ainda Existe um Lugar. Vocês vão lembrar. De tardezita tem os banhos de riacho, jogo de truco junto aos sombras do galpão, uma purinha que faz rima com o mate, e o cão que ladra, late contra o guacho no oitão. Ela canta mesmo. Gente, eu canto um monte. Já tá sem voz. Porque isso é muito família, sabe? Pra Essa mim, canção assim, é uma canção muito tradicional, nossa. E é de família. Desgarrados, eu acho legal. Desgarrados né? é linda. Sopram ventos desgarrados, carregados. Ela vem com repertório, eu tô chocada. Gente, agora começa, eles dão risada. Agora eu cantei uma que ninguém conhece, que é Romance na Tafona. Amo! É uma história de amor, Maria, florão de negra, pacácio negro na flor, se negaciaram por meses para uma noite de amor. E aí depois, na tafona rodeada, que apodreceu arrodeando, Pacácio serviu a cama. Tão bonito isso. E esperou chimarreando. É uma história de amor linda. Não, isso. Eu Então, assim, história. amor entre homem e mulher ali. Olha que lindo, né? É coisa nossa, é coisa do gaúcho. Esquilador. Gente, tem um repertório que eu amo. Mas eu estou absolutamente chocada que ela veio com repertório. Domingo é dia de churrasco em casa, em que o marido faz. Eu faço a salada, faço a sobremesa e depois tem o
Karaokê. Dos dois. Cantamos junto, fazemos música em dupla. O pessoal até que a gente é bom no troço. E ela tá sem voz, vocês viram? Ela tomou bastante água aqui durante, mas cantou. Comandante Nádia, queremos te agradecer muito por ter vindo ao estúdio. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por conversar com os ouvintes do podcast Zona Eleitoral. Desejamos aí muito sucesso na sua trajetória, na sua longa trajetória aí. Obrigada por ter estado conosco. Olha, Rosane, Kelly, muito gostoso estar aqui. Que bom se todas as entrevistas fossem assim, com coisas sérias também do nosso dia a dia, mostrando o candidato que não veio de Marte, que não veio de Saturno, que está aqui, vem do povo, né? Queria que mais mulheres pudessem se aventurar nessa boa política, colocando seus nomes à disposição para concorrer. Queria que mais mulheres soubessem que a política é boa, que votassem sim, né? Eu não quero só os votos das mulheres, eu quero os votos dos homens também. E tenho dito, né? Já que o Senado não vai para as ruas, eu quero levar as ruas para dentro do Senado. O Senado não pode ser um ente tão distante das pessoas que aqui moram. E eu, como eu venho das ruas, eu venho com essa fala. Eu quero estar no Senado representando cada um. Os vários João, as várias Marias. E a comandante Nádia, que tem muita força. Mas aqui é uma pessoa feliz, muito otimista. Sou otimista. Quero agradecer a vocês e todos os ouvintes aí que fizeram. Continuem fazendo esse podcast, que é algo que deixa muito mais leve o nosso dia a dia. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Aí deixa eu pedir, né? Meu número é 111. Bora lá, tchê. Ela tá bem grandão aqui. Preciso do voto de todos os gaúchos para eu estar lá representando vocês. 111 na cabeça. E o nosso governador, né? Candidato a governador, Heinz Itanise 11. Obrigada. E a música, então, é a do Wilson Paim. Não, sucesso. Esse repertório musical foi aqui, E ó. gostei que a Rosane sabe A música. romance na tafona. É uma das canções mais bonitas do cancioneiro gaúcho. Que espetáculo. Ó, gente, o podcast fica disponível aqui, vocês já sabem, mas os outros episódios você pode conferir. Candidato a governo do estado, tem bate-papo nosso, a Rosane explicando a disputa ao governo, a disputa ao Senado, tem muita coisa, é só você entrar aqui no Zona Eleitoral e dar uma navegada. E não esqueça, se você gostou, e se não gostou também, compartilha, faz chegar mais gente, não tem problema, faz chegar mais gente, porque o nosso objetivo, o nosso propósito é esse, fazer a política chegar em todas as pessoas, né, de um jeito fácil, acessível. Compartilha e a gente está te esperando aqui mesmo para mais um episódio do Zona Eleitoral. Um beijo, até lá!